fazendo esse vídeo rápido só para mostrar como que ficou a atualização do meu mini pedalboard. Agora eu peguei esse Elemental Pro da M-Wave, que é um pedal de delay com várias opções de delay e tem o tap tempo dedicado, né? Então, na Tank Mini eu tenho 3 presets, né? O Clean, o Crunch e a distorção. Aqui, o equalizador eu uso como boost, aí tem o delay. E depois tem a simulação de gabinete no IR Box. Então na Tank Mini eu também uso o compressor e o reverb. Eu vou deixar alguns exemplos de som usando essa nova versão do meu mini pedalboard.